Olá pessoal, estamos entrando para mais uma ministração do nosso Código de Honra. Quero agradecer você que tem participado, que tem nos acompanhado, e eu creio que Deus tem transformado as nossas vidas através da honra. Muitas coisas Ele tem ministrado no meu coração e eu tenho recebido testemunho de pessoas que também têm sido tocadas através da honra. E eu creio que com a grande obra Deus está fazendo em nossas vidas. E eu te convido agora a estarmos entrando nessa terceira ministração e vamos falar hoje sobre atitudes e recompensas. Quando a gente fala sobre a honra, a gente vai entender a importância desse princípio, que é o que nós temos trabalhado a cada ministração, sobre fortalecer em nós a atitude, o princípio da honra. Nós falamos que a honra flui através de atitudes, de palavras e de pensamentos. Então entendemos que a honra é um princípio, entendemos que ela pode fluir através de nós, e hoje nós vamos falar sobre as nossas atitudes e aquilo que recebemos com ela. Quantas coisas estão bloqueadas em nossas vidas por causa daquilo que nós fazemos? Quantas coisas elas antecipam e chegam em nós de forma rapidamente também por causa da atitude que nós temos? Para falar de honra, nós temos que pensar e refletir sobre as nossas atitudes, sobre aquilo que temos feito. Como falamos em ministrações anteriores, aquilo que nós fazemos é resultado do que está dentro de nós. O Senhor Jesus, Ele falou que a nossa boca fala do que o coração está cheio. O sábio, em Provérbios, ele declara que nós devemos guardar o nosso coração porque é dele que procedem as fontes da vida, ou seja, aquilo que nós fazemos. Então tudo que é exteriorizado em nossas vidas depende daquilo que está no nosso interior. Se nós começarmos a rearranjar, a colocar tudo em ordem do nosso interior, a nos reconstruir, nós vamos começar a ver o reflexo disso a partir das nossas atitudes, porque vamos exteriorizar a essência daquilo que está dentro de nós. Quando a gente fala sobre atitude, nós vamos pensar sobre qual tem sido as nossas motivações. É isso mesmo. O que te motiva? O que leva você a fazer algo? O que leva você a deixar de fazer algo? O que implica as ações da sua vida? Existem pessoas que elas perdem por atitudes erradas. Mas também existem pessoas que elas perdem por omissão, porque não fizeram nada quando deveriam fazer. Falar de atitudes é falar de posicionamento. Eu te pergunto, qual tem sido a sua posição diante das circunstâncias da vida? A todo momento nós somos testados. A vida é um teste, é uma grande prova. E a grande pergunta para cada um de nós é: qual tem sido o resultado desses testes da vida? Qual tem sido o resultado quando eu tenho sido provado na vida? Quando eu acordo pela manhã e eu chego ao final do meu dia e eu vou analisar sobre tudo que vivi? Eu tive acertos ou eu tive erros? Eu tive uma pontuação satisfatória para poder falar: esse dia foi um dia no qual eu venci? Ou eu tenho ali um lamento, como se eu quisesse apagar aquele dia da minha vida? Nós vamos aprender hoje, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, sobre alguns exemplos de pessoas que poderiam ter a honra e não a tiveram, de pessoas que poderiam permitir o fluir da honra e não permitiram. Também vamos falar de pessoas que conseguiram viver a honra e alcançar então assim as recompensas de Deus. E primeiramente eu quero trabalhar com você sobre uma história que está contida no livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele chega então como um jovem, exilado, um escravo, e ali Deus começa a trabalhar na vida de Daniel e Deus começa a honrar Daniel por causa do posicionamento dele, das atitudes dele. Talvez você conheça a história e veja quando aquele momento que ele fala que não quer usar daquilo que estava no palácio, mas ele quer se abster. E aí ele é honrado como mais sábio, como mais bem vistoso, como aquele que realmente se destacou. E Deus coloca uma unção especial sobre Daniel, e Daniel passa ali como conselheiro de vários reis. E no capítulo 5 conta uma história sobre um rei chamado Belsazar. O rei Belsazar, ele é tido como sucessor de Nabucodonosor. Então o grande Nabucodonosor, ele foi um rei que conquistou muitas coisas para a Babilônia. E ali então, a Bíblia fala que entra esse novo rei, chamado de Belsazar. E esse rei então, ele já entra ali na história bíblica como um rei que estava fazendo um grande banquete, uma grande festa.
não temos muito detalhes sobre o que foi essa festa, qual foi o motivo. Mas possivelmente seja ali uma grande comemoração por vitórias, por ele assumir o reinado. E naquele momento então, esse rei, chamado de rei Belsazar, que estava ali fazendo essa festa, se alegrando com vários convidados, alguns estipulam que tinham mais de 1000 pessoas nessa festa que ele fez. Mas esse rei que fez um grande banquete, a Bíblia fala que depois de muito seguir aquela festa, e ali já terem tomado de muito vinho, de muitas bebidas, aquele rei se lembra que quando o seu antecessor, Nabucodonosor, conquistou Jerusalém, ele trouxe todos os utensílios do templo e estavam ali guardados na Babilônia. Naquele momento ali, ele então chama os seus servos, pede que os seus servos tragam todos aqueles utensílios que eram do templo de Jerusalém, e então ele coloca aqueles utensílios ali na sua festa e ele começa a tomar vinho usando os utensílios da casa do Senhor. Ele começa então a usar os utensílios da casa do Senhor, e isso acaba sendo uma forma de afronta ao Deus Todo-Poderoso. Aquela festa, eles tinham ali o paganismo, tinha ali, né, os vários deuses que eles serviam, e eles começam a oferecer naqueles utensílios outrora consagrados ao Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso de Jerusalém, o nosso Deus. E então ele começa a usar aquilo para um outro fim, para regozijar na sua festa. A gente pode até fazer uma análise e entender que ele estava ali de uma certa forma debochando de Deus. O simples fato do rei Belsazar pegar aquilo que era de Deus, do templo, da casa do Senhor, e ele tratar como algo comum, demonstra desonra no seu coração. Ele desonrou a Deus, porque ele usou aquilo que era sagrado de forma comum. Nós aprendemos que a desonra é quando nós tratamos as coisas como comum. Essa atitude do rei Belsazar fez com que ele pegasse aquilo que era sagrado, aquilo que não poderia ser utilizado por ele, mas aquilo que era consagrado ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, e ele passa a usar aquilo como algo rotineiro e comum. Ali surge então o banquete da desonra. Se você conhece a história, então você vai entender que apareceu uma mão misteriosa, que escreveu uma parede. E aquilo trouxe pânico ao coração do rei. Em Daniel capítulo 5 fala que o rei ficou de boca aberta, que o rei começou a tremer as suas pernas, ele ficou pálido e ele desesperadamente gritou, falando com que todos os sábios, os entendidos, entrassem ali para poder interpretar o que aquela mão tinha escrito. O rei viu uma mão misteriosa, escrevendo algo em uma parede que estava diante dele. Aquela parede talvez fosse um referencial do palácio. Foi algo que todos foram ver e que impactou aquela festa. E ali então surge uma escrita que é Mene, Mene, Tekel, Parsim. Essa escrita, ela meio que impressionou o rei e deixou ele perplexo. Ele ficou curioso de saber o que estava escrito ali, porque aquilo trouxe pavor ao coração do rei. E ali diante de todos os sábios da Babilônia, nenhum deles consegue interpretar o que estava escrito. A história conta que de repente entra a rainha mãe. E aquela rainha chega então diante do rei e fala bem assim: rei, não fique assim atribulado seu coração. E talvez naquele diálogo o rei tenha falado: mas como? Parece algo que ninguém sabe falar. Os meus melhores magos, os meus melhores intérpretes, sábios estão aqui, nenhum deles consegue falar. E aí ela fala de um sábio esquecido. Porque ela fala: rei, lembro-me que da época do seu pai Nabucodonosor existia um sábio Daniel, sobre o qual estava o Espírito do Deus vivo. Naquele momento, nós entendemos pelo contexto da história que Daniel estava esquecido, ele não estava presente naquela corte, ele não estava naquela festa, ele era alguém que não estava mais junto ao rei, porque por algum motivo o rei Belsazar não quis andar com Daniel. Então esse rei manda chamar Daniel, e Daniel então chega, porque foi um chamado de um rei, e na hora que Daniel chega diante do rei ali, o rei oferece muitos e muitos prêmios para ele, se ele conseguisse interpretar aquelas escritas. Naquele momento Daniel olha para toda a situação, e ele traz uma resposta para o rei. Daniel vira para o rei Belsazar e fala bem assim: rei, eu não quero a sua riqueza, eu não quero a sua glória. Mas eu tenho um propósito, porque eu não estou na Babilônia por qualquer motivo. Eu estou aqui porque o meu Deus me colocou aqui.
e eu vou honrar o meu Deus. Então Daniel interpreta o que está escrito naquela parede. E as misteriosas palavras, Mene, Mene, Tekel, Parsim, quer dizer, pesado foste na balança de Deus e foi achado em falta. O teu reino agora será dividido. Olha a ousadia de Daniel de trazer uma palavra dessa para um rei. Falar que o reinado dele estava acabando. Mas antes de Daniel explicar tudo isso, Daniel trouxe um contexto para que o rei entendesse o porquê daquela escrita. E Daniel então conta e relembra a história do rei Nabucodonosor, um rei de grande majestade, mas um rei que se achou melhor do que Deus. E por causa disso a loucura foi instalada na vida dele e ele então passou a viver como animais. E só quando ele reconheceu o Deus Todo-Poderoso, ele assumiu novamente o reinado. E aí Daniel fala assim, Belsazar, você conhece essa história? Você conhece a história de que Deus é um Deus que ele honra e um Deus também que ele destrona. Ou seja, ele desonra aquele que não vive pela honra. Belsazar, você sabe o que aconteceu com Nabucodonosor e ao invés de aprender com a história dele, você quis fazer um erro muito mais grave. Não estou falando de medida de erros, mas estou falando dele persistir ao invés de aprender com a história dos outros. E é algo importante para a gente. Será se nós temos insistido em erros e temos sofrido com esses erros ou nós temos buscado sabiamente aprender com a história dos outros? Então naquele momento Daniel vira para ele e fala assim, porque você não se importou em honrar o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem a vida nas mãos, aquele que pode determinar a glória do teu reinado ou então o fim dele. Ele então enviou essa mão para dizer que o seu tempo acabou. A Bíblia fala que naquela mesma noite, um povo intitulado como Medos e Persas invadiram a Babilônia, mataram o rei Belsazar e tomaram aquele trono. Surge então um novo rei, o rei Dario. O rei Dario, que é o grande amigo de Daniel na história da Cova dos Leões. O que eu aprendo com essa história? Eu aprendo que muitas vezes nós podemos ter atitudes que vão trazer algo desastroso sobre as nossas vidas, algo catastrófico, a ruína de nossas vidas. Simplesmente porque nós pegamos algo que era sagrado e tratamos como comum. O primeiro ponto dessa ministração de hoje é uma reflexão sobre o que eu tenho feito com aquilo que é sagrado. O que nós temos feito com aquilo que é sagrado. E talvez você fique pensando, mas o que eu vou entender como sagrado? O que é sagrado? Sagrado é aquilo que é de Deus. Eu falei um pouco na ministração passada sobre Adão e Eva no paraíso. Naquele momento ali, lá no Éden, Deus liberou para Adão e para Eva tudo que tinha ali. Mas ele falou, espere, existe algo que não é seu, algo que não é para você. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Naquele momento Deus fala, tudo você pode comer, mas esse fruto ele é sagrado, ele não é seu. O fato deles acharem aquele fruto como um dos outros todos que Deus tinha permitido, ou seja, de não dar valor àquele fruto, no sentido de entender que aquilo não era deles, era de Deus, os levou a desonrar e o pecado entra no mundo. Então sagrado é aquilo que não é meu, mas aquilo que é de Deus. E eu te pergunto, o que você tem feito com aquilo que é de Deus? Com o tempo que é de Deus? Com as decisões que tem que ser de Deus na sua vida e você faz de qualquer jeito? O que você tem feito, até mesmo com seus dízimos e as suas ofertas, é isso mesmo. Muitas pessoas acham que dízimo e oferta é ideia de pastor, ideia de homem. É bíblico, é princípio ao qual nós temos que viver porque estamos honrando a Deus. Como Provérbios declara, honre ao Senhor com as tuas primícias, com os bens, com as suas fazendas, com as riquezas que estão nas suas mãos. O que eu tenho feito com o que é sagrado? Com o lugar de Deus na minha vida. Como o Senhor Jesus declarou em Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A honra só chega em nós se nós dermos honra a Deus. Lembra lá de Samuel, o princípio da honra? Honrarei os que me honram, mas porém eu vou desonrar, desprezar aqueles que me desprezam, aqueles que me desonram. Belsazar criou um lindo banquete, mas o problema é que aquele banquete ele estava permeado pela desonra, porque ele tratou comum aquilo que era sagrado. E o reinado dele se acabou por conta disso.
Quantas vezes os nossos palácios têm sido destruídos porque nós temos feito banquetes da desonra. Temos pego aquilo que é de Deus e tratado como algo comum. E temos usado para o nosso bem, bel prazer, para a nossa própria vontade, nosso próprio desejo, ao invés de tratar e usar aquilo para o destino correto que é a Deus. Quando eu olho para o princípio da honra, eu entendo que o primeiro lugar na minha vida, ele não é meu, ele é de Deus. Porque a minha vida não é minha, ela é de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo declarou que a vida que agora eu vivo é na fé do unigênito Filho de Deus. Olha só, ele não tinha por preciosa a vida dele, porque ele entendia que a vida dele não era dele, era de Deus. E ela passava agora a ser preciosa se ele vivesse o propósito para o qual ele foi chamado. As minhas atitudes, elas têm que condizer com aquilo que Deus quer da minha vida. Porque Deus colocou um propósito, nós não estamos aqui por acaso, eu quero que você entenda. Você fala, poxa vida, pastor, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão insignificante. Não é, porque se você tem um fôlego de vida, é porque Deus soprou em suas narinas e existe algo para você fazer através desse fôlego que Deus te deu. Existe algo que Deus quer fazer através da sua vida. Algo que Ele não vai fazer através da minha, porque Ele quer fazer através da sua. E você precisa estar, então, sintonizado com a vontade de Deus, alinhado com o propósito de Deus. Nós precisamos compreender que as nossas atitudes, elas devem demonstrar a honra a Deus. As bênçãos de Deus só acontecem quando eu vivo o propósito dele para a minha vida. E o propósito de nossas vidas para com Deus é honrar aquele que nos criou. Quem é o seu maior pai? Logicamente é Deus. E existe um mandamento, sim, que está ligado aos pais físicos, biológicos na terra, mas nós podemos ampliar esse sentido e olhar para o nosso Pai, o Deus da glória, e fala que honrar ao Pai, Ele traz vida. Porque assim, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então a honra ao Pai traz vida. Quando eu honro a Deus, eu estou chamando vida para mim. Vida para os meus projetos, vida para os meus planos, vida para aquilo que eu tenho feito. Então a minha atitude, ela deve demonstrar a honra. Sabe? O problema é que a gente quer questionar demais a quem devemos dar honra. Primeiramente, a nossa honra a Deus. Nós já aprendemos que temos que também ministrar a honra àqueles que são autoridades sobre nossas vidas. E aqui eu lembro de uma outra história, a história do rei Saul. O rei Saul, ele estava ali então, um rei escolhido por Deus, porque foi Deus que escolheu Saul para ser rei. Era um rei que estava ali fazendo o projeto de Deus, andando pelo conselho de Samuel e tudo mais. Mas de repente Saul começa a sair do princípio da honra. Onde Saul começa a agir pela sua própria vontade, pelo impulso da sua personalidade, ao invés de se condicionar à vontade, ao plano e ao projeto de Deus. O mesmo Saul que outrora profetizava com os profetas, agora ele se acha no direito de fazer tudo conforme a sua própria vontade. E de tantas situações que Saul viveu, algo que nós podemos destacar aqui hoje é quando Deus usa o próprio profeta Samuel para dar um basta ao reinado de Saul. A Bíblia conta que em um determinado momento eles estavam preparados para ir para a guerra. E o costume que acontecia em Israel é que eles não iam para a guerra sem antes oferecer um sacrifício e consultar a Deus a atitude que eles deveriam ter diante daquela batalha. Quem tinha que fazer esse momento de sacrifício, essa consulta, era o profeta, era o sacerdote. Então, por alguma ocasião, o profeta Samuel, o grande sacerdote Samuel, ele não chegou para poder fazer aquele sacrifício. A Bíblia não fala o porquê ele atrasou, não é um objetivo nosso aqui. O nosso objetivo é entender que por alguma situação ele não chegou. E então Saul achou-se no direito de fazer aquele sacrifício. A Bíblia fala que então Saul fez o sacrifício, na hora que ele fez o sacrifício, chega Samuel. E Samuel olha para ele e fala bem assim, que coisa abominável você fez. Saul, que grande erro foi esse que você cometeu? Saul, ao invés de falar, Samuel, eu não reconheci, eu realmente estou errado, eu deveria mudar, ao invés de se humilhar e reconhecer o seu erro, ele quis imputar um pecado sobre a vida de Samuel. Ele falou, você não chegou, você deveria estar aqui. E aí eu aprendo uma grande verdade para a minha vida.
Quando eu olho para o erro, eu não enxergo a unção. É isso mesmo. Independente de qualquer falha que Samuel tivesse, porque Samuel é um ser humano, então ele errava, ele tinha falhas. Entenda isso, qualquer ser humano, por mais admirável que você ache que ele seja, ele vai ter falhas porque ele é humano, ele não é perfeito. Mas entenda, a unção quem deu foi Deus. E Deus não coloca unção por causa dos nossos acertos, mas Ele coloca unção por causa do que Ele acha no nosso coração. E por que então Saul olhou para algo que ele considerava errado, ele não conseguiu enxergar a unção que estava sobre Samuel e ele não honrou Samuel. Quando eu olho para o erro, eu não enxergo a unção. E aí eu começo então a desonrar. Foi o que aconteceu com Jesus. As pessoas questionavam a atitude de Jesus e achavam que estava errado. Eu não estou falando que Jesus estava errado, porque Jesus não errou. Ele foi perfeito. Mas ao conceito dos líderes religiosos, eles achavam que ele estava errando. E ao acharem que ele estava errando, eles não enxergavam a unção do Messias nele. E aí eles desvalorizavam Jesus, eles o tratavam como comum. E isso era desonra. Então eu tenho que tomar cuidado com o que os meus olhos estão enxergando. Eu estou focando os meus olhos no erro ou estou focando os meus olhos na unção? Porque quando eu foco na unção, eu compreendo que aquela pessoa é falha, mas o que age nela é o Espírito Santo, o Espírito do Deus Todo-Poderoso. E aí eu vou tributar honra, porque eu vou estar honrando aquele que é bendito em nome do Senhor. Sabe, nós temos que tomar muito cuidado, porque senão as nossas atitudes, elas podem tirar de nós a nossa bênção. É isso mesmo. Nós podemos perder a nossa bênção. Deus rejeitou Saul, Deus dividiu e acabou com o reinado de Belsazar. Épocas são diferentes, momentos são diferentes, mas o contexto é o mesmo. É porque não reconheceram a unção de Deus, não reconheceram a honra do Deus Todo-Poderoso e se acharam no direito de fazer como queriam fazer. No caso de Belsazar, ele tratou como comum os vasos sagrados, os utensílios da casa do Senhor. No caso de Saul, ele tratou como comum profeta, a autoridade de Deus na vida dele. Então nós devemos tomar muito cuidado quando nós olhamos para pessoas, olhamos para situações, para circunstâncias em nossas vidas e nós a tratamos de forma comum, ao invés de tratar como sagrado de Deus em nossas vidas. E aí eu aprendo algo que, quando eu li, mexeu muito comigo. No livro A Recompensa da Honra, do pastor John Bevere, ele fala sobre o que o apóstolo João escreve na sua segunda carta, 2 João 8. Diz assim: tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam completa recompensa. Olha a profundidade dessa ministração. Talvez textos, versículos que a gente passa despercebido, mas tem hora que a gente lê, aquilo brilha nos nossos olhos, traz um brilho diferente, é uma mensagem que vai ao profundo das nossas almas. O conselho do apóstolo João, e eu quero que você entenda que o apóstolo João não era aqui mais um menino, não era ali alguém agido por emoções, mas já era alguém experiente, era um ancião da igreja. E ao escrever aquela carta, ele dá um conselho profundo, ele fala bem assim: olha, tomem muito cuidado para que vocês não percam aquilo que foi edificado com esforço. Você já viu aquela expressão? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia? Encheu o balde e depois chutou? Sabe? Aquela pessoa que vive o quase, ela quase consegue, mas na hora determinante, ela perde tudo. É o risco de perder aquilo que você teve esforço para conseguir. A Bíblia fala de que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você já parou para pensar na profundidade disso? Sabe, você tentar ser um cristão autêntico, viver a vontade de Deus, mas no momento determinante você não conseguir. E isso não porque você esteve aí, se enganando, mas porque você não fez da maneira correta. Qual a recompensa que nós precisamos receber e que muitas vezes nós não recebemos por causa das nossas atitudes? Aquilo que eu recebo depende daquilo que eu faço. É isso mesmo. A minha recompensa depende da minha atitude. O que nós temos ministrado nessa aula, nesse momento aqui nosso de ministração, é sobre isso. Sobre eu rever as minhas atitudes, porque eu vou rever então os resultados. Eu vou contemplar coisas novas quando eu tiver atitudes novas.
Como diz o poeta, nada muda se você não mudar. Então, quando eu começo a mudar, eu começo a fazer que tenha um contexto diferente, um resultado diferente na minha vida, naquilo que eu tenho buscado. Sabe? O apóstolo João fala de receber uma completa recompensa. Então, se existe uma completa, existe uma que não é completa. E a pergunta é, a minha atitude tem me feito perder recompensa? A minha atitude tem me feito receber uma recompensa mais ou menos? Ou a minha atitude tem me levado a receber a completa recompensa? O que eu tenho recebido é resultado das minhas ações. Eu quero que você entenda isso de forma muito profunda e que isso mexa no seu espírito, isso possa te incomodar para que você possa mudar suas atitudes. Nós precisamos mudar as nossas atitudes para que a gente possa contemplar o novo de Deus, para que a gente possa contemplar o extraordinário de Deus. É isso que nós temos que fazer. E uma pergunta que eu faço para você é se aquilo que eu tenho recebido é resultado da honra que eu dou, é resultado da honra que eu retenho ou é resultado da desonra. Preste bem atenção nisso. Aquilo que eu tenho recebido na minha vida, aquilo que eu tenho visto acontecer na minha vida, nos meus negócios, em tudo que eu faço, é resultado de uma honra que eu tributei? É resultado de uma honra que eu não dei? Ou é resultado de uma desonra que eu pratiquei? Deixa eu te contar alguns episódios bíblicos para você entender. A Bíblia fala que Jesus foi criado em Nazaré. E ali ele então cresceu como uma criança. Ele era visto por todos, ele tinha seus amigos de infância ali. Mas então chega um momento de despertar o ministério de Jesus aqui na terra, porque Deus tem um plano para todas as coisas, um tempo para que tudo possa acontecer. E quando Jesus então, ele começa a fazer ali em Nazaré algumas coisas, manifestando o seu ministério, nós vamos falar quando Jesus começa a fazer alguns sinais, alguns milagres. Na verdade, ele é impedido de realizar sua obra. Que isso, pastor? Jesus ser impedido? Sim, ele é impedido. Porque a Bíblia declara que Jesus não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Você vê isso no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, de Lucas, citando sobre isso. Jesus não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. E um episódio é quando Jesus está ali na sinagoga, e então ele começa a ler o livro do profeta Isaías. E aí ele fala, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para libertar os cativos. E ele começa a falar então, pregar o ano aceitável do Senhor. Ele começa a ler aquele texto e todos olham de forma admirável. Nosso Deus amado, que homem é esse que está lendo e está falando com tanta vida, com tanta autoridade? Eles começam a admirar Jesus falando. E Jesus fala, hoje se cumpriu essa palavra na vida de vocês, porque eu sou o Messias. Naquele momento, aquilo meio que incomoda as pessoas ali, porque alguns começam, mesmo admirados pelo que Jesus falava, pelo modo como ele falava, pela unção que estava sobre ele, eles começam a questionar, mas espera aí, esse não é o filho de José, o carpinteiro, não é filho de Maria? Os seus irmãos, suas irmãs não estão no nosso meio? Nós não o vimos crescer desde pequeno? E eles começam a questionar a unção de Jesus, porque trataram Jesus como comum. Sabe qual é o resultado da história? Jesus saiu de Nazaré sem fazer milagres em Nazaré. A Bíblia fala que ele não pôde fazer muitas coisas, porque o que eles fizeram? Eles o trataram como comum. Eles não reconheceram, eles deveriam honrá-lo e falar que ele era o Messias, se regozijar, mas eles preferiam abster-se disso. E deixa eu te falar, se você for estudar historicamente, não existe um mapa onde tinha Nazaré. Nazaré era um povoado que nem mapeado foi. Alguns historiadores contam, veem ali escritos históricos falando sobre uma pequena comunidade, mas não estava ali marcada como era realmente um local registrado geograficamente. Quando Natanael fala, porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, nós vemos que Nazaré era tido como uma cidade desprezada, era tido como algo que não tinha honra. E a história de Nazaré poderia ter sido mudada. Ela poderia ter sido marcada como aquele povoado, aquela cidade onde o Messias cresceu, onde o Messias foi honrado e onde o Messias fez milagres.
mas ela preferiu continuar com a história de uma cidade desprezada do que receber a honra por honrar o Messias. Sabe, muitas vezes nós somos Nazaré, desprezados. E nós temos a oportunidade de mudar a nossa história e não ser mais um local desprezado, não sermos mais uma vida de desprezo, mas nós tributarmos honra e assim sermos honrados. O problema é que nós questionamos demais e não enxergamos a unção, e com isso nós continuamos com a nossa vida de desprezo. Eu quero dizer que essa maldição não vai continuar nas nossas vidas. Eu quero dizer que eu profetizo em nome de Jesus que essa maldição vai cair por terra, porque nós vamos reconhecer o bendito em nome do Senhor. Nós vamos ser pessoas que vão tributar a honra, e ao tributar a honra, nós vamos então poder alcançar honra em nossas vidas, e o desprezo vai cair por terra, mas nós vamos honrar o Deus Todo-Poderoso. Nós vamos reconhecer as autoridades de Deus em nossas vidas, nós vamos reconhecer aquilo que é sagrado e vamos tratar como sagrado aquilo que é de Deus. É isso que eu profetizo para as nossas vidas. Porque se nós estamos recebendo essa palavra, é porque o Espírito Santo quer tratar isso em nós, é porque Ele quer mudar isso em nossas vidas. Então nós vemos que Nazaré reteve a honra. E pelo fato de reter a honra, muitas coisas não aconteceram. Então existem coisas bloqueadas porque nós temos retido a honra. E nós não vamos mais reter, porque nós vamos desbloquear todas as bênçãos que elas virão sobre nós e nos alcançarão, como está em Deuteronômio 28. Tem um outro episódio que a Bíblia fala que Jesus estava numa casa ensinando e que muitas pessoas estavam naquela casa que não tinha nem acesso, as pessoas não conseguiam mais entrar, de tanta gente que estava ali admirada como Jesus ensinava. E de repente então vem ali alguns amigos com um paralítico, e a Bíblia fala que eles abriram um telhado e desce então ali aquele paralítico. E Jesus admira a atitude daqueles amigos, porque aqueles amigos estavam honrando aquele paralítico. Talvez pudessem falar, eles são qualquer, mas não, mas eles olhavam, a Bíblia fala que eram amigos, e amigos reconheciam a necessidade de mudar a história do seu amigo. Então quando eu reconheço um amigo na minha vida, e eu me importo com a vida dele, eu faço o que for para que ele possa ser mudado. E era isso que aqueles amigos estavam fazendo, estavam dando honra. E porque eles davam honra, então Jesus quer demonstrar honra. E ao olhar aquela atitude, Jesus então vê e fala, filho, perdoados são os teus pecados. Mas essa palavra de Jesus incomodou as pessoas que estavam vendo aquela história acontecer. E fala que eles começaram a pensar, quem é este para poder perdoar pecados? Ele não tem autoridade para isso, ele não pode fazer isso, ele está achando que ele é Deus? E a Bíblia fala que Jesus olhou para aquela circunstância e virou para eles e falou, o que vocês acham mais fácil? Falar perdoado estão os seus pecados ou falar toma a tua cama, levante e anda? Mas eu quero dizer para vocês que para que compreendam que o Filho do Homem tem poder tanto para perdoar pecados como para curar, eu digo, filho, pega a tua cama, levante e anda. Jesus foi num confronto aos pensamentos daquelas pessoas. Elas não falaram, elas pensaram. Então eram pensamentos de desonra. E a Bíblia fala que nenhum deles foram curados, somente aquele paralítico. A casa estava cheia, mas ninguém foi curado, apenas um paralítico. Sabe? Porque eles desonraram. Então muitas coisas deixam de chegar na minha vida porque eu estou retendo a honra. Muitas coisas deixam de chegar na minha vida porque eu estou semeando a desonra. Mas quando eu olho e eu reconheço, eu entrego a honra, eu recebo mais daquilo que eu precisava. E para que você entenda sobre a honra, eu lembro do episódio dos 10 leprosos. A Bíblia fala que Jesus estava andando com seus discípulos e vem então 10 leprosos, de longe gritam, nós somos imundos, mas nos cura, Jesus. E Jesus naquele momento olha para aqueles leprosos e fala bem assim, vai e ofereça aquilo que a lei pede ao sacerdote. Porque pelo costume, quando a pessoa estava sendo curada, ela tinha que levar uma oferta ao templo, ela tinha que demonstrar aquela oferta como gratidão. E aqueles leprosos fizeram tudo certinho. Eles ouviram Jesus falar, vai e leva a oferta, então eles creram que eles poderiam ser então ali curados. E foram, e imediatamente foram curados. Mas a Bíblia fala que um deles volta. Eram 10. 9 vão, um volta. É a representação de que algo em nossas vidas tem que voltar para Deus. Aquele que volta, ajoelha-se aos pés de Jesus e vem agradecer, porque Jesus tinha curado. Jesus então olha para aquele moço diante dele e fala com seus discípulos, não foram 10 curados? Por que apenas esse samaritano voltou?
Por quê? Apenas um voltou. E ao enxergar ali a gratidão, eu quero dizer que gratidão é um princípio de honra. Ao enxergar a gratidão, Jesus olha para aquele antigo leproso e fala: filho, vai, que a tua fé te salvou. Eu quero dizer que eles buscaram de Jesus a cura. E todos os 10 receberam a cura. Mas aquele único que voltou, por causa da sua atitude de gratidão, por causa do simplesmente ele ter vindo com a sua atitude de reconhecer que Jesus é e adorar Jesus, ele não recebeu apenas a cura, ele recebeu a salvação. E eu quero te dizer que quando você honra, cumpre-se na sua vida o que a palavra de Deus declara, que nós recebemos muito mais do que pensamos ou esperamos. É isso mesmo. Você buscava algo, mas porque o seu coração foi sincero em fazer aquilo, Deus vai trazer muito mais sobre a sua vida. E eu quero dizer que a nossa recompensa ela vem além da nossa expectativa quando nós agimos pela honra, quando nós tributamos honra a quem merece honra. E é essa completa recompensa que o apóstolo João fala. Que quando eu olho e ajo pela honra, eu recebo o completo de Deus. E o completo de Deus, ele é perfeito, ele é bom e ele é agradável. Meu amigo, minha amiga, vamos mudar as nossas atitudes para nós não perdermos aquilo que temos com esforço edificado. Mas que as nossas atitudes sejam alinhadas com o propósito de Deus e que tudo que nós venhamos fazer venha resultar em nós com uma completa recompensa. Receber muito mais do que nós temos pensado. Ir além das nossas expectativas, porque a bênção de Deus é extraordinária. E eu te convido a isso, a refletir sobre a sua vida, sobre as suas atitudes. E neste momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero repreender toda maldição de uma atitude de desonra, toda maldição de um reter de honra. E quero profetizar agora a mudança, porque o Espírito Santo de Deus já está tocando em você. Eu posso sentir a presença dele, ele já está movendo aqui em nossos corações e ele já está agindo para transformar as nossas vidas. E como Jesus falou àquela mulher samaritana, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Feche seus olhos agora. Apresenta a sua vida a Deus. Vamos unir a nossa fé em oração. Vamos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo. E vamos falar com Ele. Ó Pai, eu creio que coisas extraordinárias o Senhor tem para fazer em nossas vidas. Porque o Senhor tem nos chamado para uma transformação, para um tratamento do Senhor, onde nós precisamos ter atitudes diferenciadas, onde nós precisamos mudar aquilo que temos feito, para que o resultado em nossa vida seja diferente. Eu peço, Espírito Santo de Deus, pela Tua misericórdia, vem no mais profundo das nossas almas, vem no mais profundo do nosso ser, e venha nos transformando, venha tirando aquilo que é entulho, venha tirando aquilo que é errado, aquilo que tem bloqueado as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Muda o nosso coração, muda a nossa essência, para que nós venhamos viver pela verdade da Tua palavra. Eu peço agora por esse meu amigo, essa minha amiga que tem nos acompanhado, e que a cada dia, Pai, tem dado liberdade ao Teu fluir, ao Teu agir. Então eu peço, Pai, muda a história da vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Muda a história das nossas vidas, para que nós venhamos estar agindo pela honra. E assim como aquele leproso que reconheceu o Teu mover, a Tua cura, nós possamos nos voltar para o Senhor e agradecer e dizer: Pai, muito obrigado, porque eu era um desprezado, eu era alguém que era jogado pelos cantos, mas agora o Senhor me trouxe para um local de honra. E eu quero Te agradecer, porque não existem mais marcas na minha vida, mas agora existe a cura do Senhor, a vida do Senhor. E é através dessa atitude que o Senhor olhará para nós e falará: filho, filha, eu quero te dizer que muito mais do que a cura das suas emoções, eu quero dizer que muito mais do que a cura do seu físico, eu quero dizer que muito mais do que a cura do seu intelectual, eu estou colocando sobre você algo novo, uma unção nova, eu estou colocando sobre você algo que é extraordinário meu para a sua vida. Eu estou te entregando a completa recompensa. Ó Pai, quebra a maldição da desonra, quebra essa história falida, essa história do quase e nunca mudar. Quebra essa história em nossas vidas, porque essa unção, ela despedaça o jugo e ela traz algo novo sobre nós. Então venha com essa unção sobre nós, porque nós temos buscado ao Senhor e o que nós queremos é ser transformados pelo Senhor.
Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Nós não seremos mais casa deserta, mas seremos a habitação do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Espírito Santo, a obra que o Senhor quer fazer, faça em nós. Realiza em nós. Porque teu é o querer e teu é o efetuar. Então, Senhor, abençoa, Pai. Eu abençoo cada pessoa que tem recebido essa ministração e que tem dado lugar ao teu Santo Espírito. Eu abençoo, Pai, para assim como o Senhor tem transformado a minha vida, e eu creio que muitas coisas serão mudadas nas minhas atitudes, e mais será transformado, eu peço que o Senhor também transforme na vida desse meu amigo, dessa minha amiga. Transforma, Pai. Faça como queres. E que sejam grandes os testemunhos, grandes as transformações daquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus, ele tenha liberdade para fazer tudo aquilo que ele quer na sua vida. Que ele possa operar de forma grandiosa e maravilhosa, como ele quer, na minha, na sua, na nossa vida. Então o nosso desafio é mudar a nossa essência, mudar as nossas atitudes para recebermos a completa recompensa. Viva a partir de hoje uma história de sucesso. Viva a partir de hoje uma história de honra sobre honra, em nome de Jesus. Um grande abraço, até a próxima. Que Deus te abençoe.